Muito bem, vamos estudar agora o algoritmo conhecido como caminhos. Observamos aqui que o objetivo desse algoritmo é fornecer uma classificação de informações de acordo com os próprios dados. Essa classificação ela vai ser baseada em análise e comparações entre os valores numéricos dos dados. Dessa forma, o algoritmo vai fornecer uma classificação automática sem a necessidade de nenhuma supervisão humana. É um algoritmo não supervisionado. Nós iniciamos então esse algoritmo com a escolha de alguns elementos, que são chamados de elementos K, e eles formam aí as sementes iniciais. Depois que nós selecionamos essas sementes iniciais, calculamos a distância de cada elemento em relação a essas sementes e agrupamos o elemento ao grupo que possui a menor distância, ou a distância mais similar. E fazemos novamente um cálculo, calculamos o centroide do mesmo. Após agrupar todos esses elementos, procuramos encontrar uma partição melhor do que a gerada arbitrariamente. Para isso, nós calculamos o chamado grau de homogeneidade. Aqui abaixo, nós temos uma imagem que mostra como esse processo ele funciona. Veja que eu tenho um conjunto inicial, que é formado por esses números, 9, 1, 5, 4 e 8, e também os números 2 e 6. Daí eu seleciono aqui esses dois números como as sementes, o 2 e o 6. Então eu começo a procurar os números mais próximos deles. Observe que o número 9 ele está mais próximo do número 6. Então ele já entra nesse conjunto de cá. Quando eu coloco o número 9 junto com o 6, eu já encontro aqui o centroide deles. Então a distância entre o 6 e o 9 vai ficar no 7,5. Por isso que aqui o C2 aparece com 7,5. Eu vou então para o próximo número, que é o 1. 1 vai ser mais próximo de 2 ou de 7,5? De 2, então ele vem para cá. Eu já calculo novamente o centroide entre 1 e 2, vai ser 1,5. Vou para o 5 e assim sucessivamente. É o que está explicado aqui no algoritmo. Se você ler esse algoritmo, é exatamente o que eu expliquei que ocorre nessa imagem logo acima. Então nós temos aqui um exemplo de como utilizar o algoritmo caminhos. Para esse exemplo nós vamos usar um banco de dados que já vem com o SQL Server, esse banco de dados aqui, que nós temos algumas tabelas. Esse banco de dados você pode encontrar facilmente na internet, mas eu vou disponibilizar aqui para você. Quando você pegar aí o DVD, você vai encontrar esse banco de dados, que é um backup. Você não consegue ler esse arquivo, porque é um arquivo gerado por uma ferramenta do SQL Server. Caso você utilize o SQL Server, você vai vir aqui, vai criar um banco de dados. No caso, eu criei esse banco de dados aqui. E depois você vai restaurar o banco, Aqui, restaurar banco de dados. Você aponta então para este arquivo, esse aqui, e ele vai gerar as tabelas aqui, que são essas tabelas que nós estamos observando aqui. Muito bem, nós temos uma explicação aqui sobre as tabelas. Veja que a tabela de pedidos é essa tabela Order Details, que ela está logo aqui, Essa aqui é a tabela de pedidos. Ela tem uma chave primária composta, por esses campos, que é o ID da ordem e o ID do produto. Contém duas chaves estrangeiras, sendo que a primeira chave ela está relacionada com a tabela de produtos, e a segunda chave vai estar relacionada com a tabela de ordens, Bom, aqui tem uma explicação inicial sobre essas tabelas para que você compreenda de onde é que nós vamos retirar os dados, bom? A ideia aqui então é segmentar os clientes para oferecer benefícios para eles, Essa segmentação ela vai dividir os clientes em três categorias, clientes A, B e C. O critério de classificação levará em consideração duas variáveis, o total de pedidos e a quantidade total gasta pelo cliente nesses pedidos. Os clientes que possuírem mais pedidos e maior valor de compra serão classificados como clientes A. E assim sucessivamente, Os clientes B e o C é aquele que compra menos, Inicialmente nós vamos calcular o total dos pedidos para cada cliente, e vamos separar isso daqui numa tabela chamada perfil. Então veja que nós já vamos criar aqui uma tabela OLAP nesse caso, Nós temos aqui o banco OLTP, um banco normal, transacional, e nós vamos garimpar os dados aqui criando uma tabela OLAP, Essa tabela OLAP vai ser essa tabela perfil.
Para fazer isso, para realizar essa tarefa, nós vamos fazer essa consulta aqui, ó. Essa consulta SQL. Vamos pegar os dados aqui dessas tabelas e inserir na tabela perfil. Muito bem, então para realizar essa classificação, né, na tabela perfil, nós vamos usar o algoritmo caminhos, tá? Vamos usar dois atributos, que é a quantidade de pedidos e o total gasto. No entanto, né, só para lembrar, esse algoritmo ele pode trabalhar com a quantidade qualquer de atributos, pode ser mais do que dois. Para esse exemplo, vamos usar apenas dois, tá? Essa implementação foi colocada nessa história de procedure e, para tornar mais modular o algoritmo, a implementação do cálculo da distância foi feita através de uma função, tá? Então, nós temos aqui uma primeira listagem, né, que vai apresentar os 23 primeiros pontos classificados de acordo com o algoritmo caminhos, colocando-os na ordem de acordo com a classe a que pertence. Ó. Então aqui a gente executa a história de procedure, aí nós passamos o nome da tabela e os dois campos, né, os campos que eu quero trabalhar, tá? E aqui ele traz, ó. E aqui é a quantidade de clusters, né? A quantidade que nós vamos pedir para ele classificar. No nosso caso são os clientes A, B e C, então ele vai fazer o cálculo da distância, tá? E vai classificar os clientes aí de acordo com a quantidade gasta, né? Então veja que no cluster 1 estão aparecendo alguns clientes, né? Essa imagem aqui ela está cortada, mas nós vamos executar isso daí no banco de dados, você vai ver os demais clusters, tá? Então veja, no resultado apresentado pela história de procedure, a coluna X é o valor, né, da primeira coluna passada como parâmetro, que é a coluna X é a quantidade de pedidos, tá? A coluna Y é a segunda coluna passada como parâmetros, que é a quantidade gasta. A história de procedure também possui um quinto parâmetro, tá? E se esse parâmetro não for passado, ela apenas retorna os dados classificados como na listagem anterior. Já se nós passarmos o quinto parâmetro, a história de procedure retorna as coordenadas dos centroides de cada classe, que é o que tem aqui abaixo, tá? Se eu passar apenas 4 parâmetros, o nome da tabela, os dois campos e a quantidade de clusters, ele traz aqui, ó, quantidade de pedidos, quantidade gasta e qual é o cluster a que esse cliente pertence, tá? Já se eu passar o quinto parâmetro, o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer apenas a quantidade total em cada um dos clusters aqui, tá? Nesse caso aqui, o cluster 1 equivale ao cliente C, né, que é o menor, o 2 ao cliente B e o 3 equivale ao cliente A, tá? Então vamos para a prática. Eu tenho aqui esse arquivo, olha, stmin.sql. Esse arquivo você vai ver que contém a consulta para armazenar na tabela perfil. Eu estou aqui com o Microsoft SQL Server Management Studio e eu já criei o banco de dados de acordo com o que eu mencionei para você. Eu vou então executar aqui uma query, tá? Uma nova consulta. Pronto, ele já abre aí para mim. E a consulta que eu vou realizar é essa aqui, ó. Se eu realizar essa consulta dessa forma, ele vai trazer esses dados dessas tabelas e ainda vai criar a tabela perfil automaticamente, tá? Isso aqui para o SQL Server. Para os demais bancos, a sintaxe é um pouquinho diferente. Como eu já tenho a tabela perfil, ele já criou uma primeira vez, eu vou tirar apenas essa parte da consulta. Eu vou executar. Deu errado aqui porque o banco de dados que está selecionado é o banco de dados master. Vou então selecionar o banco de dados que eu quero trabalhar, vou executar de novo e agora sim, né, ele já trouxe aqui, olha, o ID do cliente, a quantidade de pedidos e a quantidade gasta por cada cliente, tá? Que eu não consigo ordenar pela quantidade gasta, eu vou pedir para ele ordenar para mim aqui por QTD gasta. Pronto, aí eu consigo ver, por exemplo, que existem 3 clientes, ó, que estão, né, com uma faixa bem alta de pedidos. Certamente esses aqui serão os 3 clientes que vão ser classificados como clientes A, tá? Depois que eu crio a tabela perfil, então estou preparado para executar a minha história de procedure. Mas antes disso, eu crio essa função, a função dist, que é a função distância, tá? Para criar a função, é só colocar isso daqui, aqui, executar a consulta e ele vai criar a função aqui pra gente, tá? Aqui em programação, funções,
Aquela função ela vai estar aqui em algum lugar. Vamos ver onde é que ela está aqui. Aqui, ó. Funções com valor escalar. Aqui está ela, tá? Posso realizar um teste. Aqui, por exemplo, olha. Veja que a distância entre 1, 1, 1 e 1 é 0, né? Agora, qual é a distância entre 1, 1, 2 e 4? Aí já é 3,16, tá? Então, é com base nessa distância aqui que ele vai realizar a nossa classificação lá na tabela perfil. E logo embaixo eu tenho a storage procedure. Na storage procedure eu não vou explicar passo a passo, tá? Ele cria uma série de tabelas temporárias aí, depois ele realiza alguns cálculos. Enfim, esse aqui é o algoritmo do Caminhos, né? Implementado para o SQL Server, né? Se você utiliza outro banco de dados, você pode adaptar isso daqui para o seu banco de dados, tá bom? Para criar a procedure, você seleciona esse código a partir daqui, ó, create procedure, e vai até o final, até esse end aqui, tá? Copiou isso daqui, colou aqui, executou, ele já cria a procedure para você, tá? Aqui, ó, procedimentos armazenados, então tá aqui, ó, stcaminhos. Muito bem, e aqui nós temos os testes, né? Eu vou fazer aquele primeiro teste, ó, passando a tabela perfil, a quantidade de pedidos, a quantidade gasta e a quantidade de clusters. Vamos ver o que é que ele vai trazer para mim. Aí está. Então, no cluster 1, que são os clientes do tipo C, eu tenho esses caras aí. No cluster 2, que são os clientes do tipo B, tenho mais esses carinhos aí. E olha só, 3 clientes lá no cluster 3, são aqueles 3 que nós vimos na consulta do perfil, né? Esses aqui são os clientes do nível A. Se eu passar o quinto parâmetro, ele vai realizar a consulta daquela forma que nós vimos anteriormente, tá? Vai trazer apenas a quantidade total por cluster, né? Ele vai agrupar, no caso aqui. Ok? Então é isso. Esse é o algoritmo Caminhos, né? Então você deve pensar aí em outras alternativas de como utilizar isso daí na tua aplicação, e fica já um exercício para você observar como realizar ou como utilizar esse algoritmo no T2TI RP.